Um vírus extremamente contagioso se propaga a partir da China. Viajantes assintomáticos espalham o vírus pelo mundo e a OMS declara a existência de uma pandemia. Nos Estados Unidos, 500 mil pessoas morrem da nova síndrome respiratória aguda. Não, nós não estamos falando de 2020 nem do novo coronavírus. O quadro que estamos trazendo descreve um cenário estudado no ano passado, sim, no ano passado, 2019, em uma simulação realizada no âmbito do governo norte-americano. Para explicar um pouco melhor esse caso, está conosco o consultor Pedro Ribeiro, especializado em prevenção de riscos e de crises, e que tem vários artigos publicados pela Academia de Liderança em Engenharia e Projetos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Pedro, explica, por favor, para o público do Portal Amanhã esta história inacreditavelmente verídica do Crimson Simulation. Esse projeto, o Crimson, foi um exercício de simulação. Ele foi feito no ano passado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. É importante lembrar aqui que a possibilidade de uma pandemia ocorrer a qualquer momento já era consenso na comunidade científica e entre especialistas nos Estados Unidos e no mundo todo. O cenário considerado mais provável para o exercício foi o seguinte: um vírus desconhecido, altamente contagioso, sem vacina ainda, iria surgir na China. E um grupo de turistas a passeio ia ser contaminado por esse vírus e voltaria para casa, levando o vírus para os seus países de origem. E aí apresentariam problemas respiratórios. E esse seria o gatilho do exercício e da pandemia. As conclusões da simulação foram as piores possíveis. O exercício mostrou que tanto os Estados Unidos quanto o mundo não estavam preparados para enfrentar uma pandemia. E se não fossem tomadas ações de preparação e prevenção, em menos de 2 meses, o vírus ia infectar milhões de pessoas. E mais de 500 mil mortes iriam ocorrer somente nos Estados Unidos. Os especialistas que participaram da simulação do Crimson Contagion concluíram que, se nada fosse feito, haveria falhas de comunicação entre o governo e a população, falhas de coordenação entre governo, estados e municípios, e tempo precioso ia ser perdido. Sem planejamento prévio e preparação, iriam faltar equipamentos de proteção individual, testes, respiradores, os hospitais iam ficar sobrecarregados e vidas iam acabar sendo perdidas pelo improviso, falta de planejamento e coordenação. O projeto Crimson Contagion veio a público através de uma reportagem do New York Times, em março. O New York Times aponta também que os resultados do exercício foram em grande parte ignorados e simplesmente arquivados. A verdade é que estamos vivenciando um desastre já anunciado, tanto por esse exercício como pela comunidade científica e órgãos de prevenção de doenças no mundo, mas que todas as informações e os alertas foram ignorados. Eu me pergunto, Pedro, se é o caso de elogiar a capacidade preditiva do governo norte-americano ou de lamentar a lentidão com que os Estados Unidos reagiram à ameaça representada pelo coronavírus, mesmo tendo farejado o risco de uma pandemia já em meados do ano passado, nesse treinamento que você mencionou. Excelente pergunta, Eugênio. Por um lado, sim, devemos elogiar esse tipo e incentivar esse tipo de simulação. Muito importante para identificar vulnerabilidades e recomendar ações, né, de prevenção ou mitigação. Por outro lado, sim, é de se lamentar que os alertas de especialistas foram ignorados e arquivados pela liderança. E ações não foram tomadas ou implementadas, que é o propósito final desse tipo de exercício.
O objetivo desse tipo de exercício não é de ser bola de cristal, apesar de muitas vezes funciona como uma bola de cristal, é identificar quais são as ações que devem ser tomadas pela liderança, o que tem que ser feito, que ações de prevenção e mitigação têm que ser tomadas. Como que eu digo, eu faço esse tipo de exercício e sempre digo aos participantes: pessoal, o que nós vamos fazer, né, com tudo isso na segunda-feira de manhã? O Pedro Ribeiro é autor deste livro, Lições do Titanic, que teve uma nova e atualizada versão lançada recentemente. Como se sabe, o Titanic naufragou em 1912 nas águas geladas do Atlântico, por ter se chocado contra um iceberg. Mas no livro, Pedro, você mostra que esse trágico destino poderia ter sido evitado. Você pode rapidamente recapitular alguns dos erros elementares cometidos por quem estava no comando? Eu creio que esse tipo de exercício pode inspirar líderes a trabalhar melhor com percepção e enfrentamento de riscos. Eugênio, sim, o desastre do Titanic poderia ter sido evitado. E é um caso importante, né, que ele incorpora erros comuns de diversos desastres anunciados. E foi uma das razões pela qual a NASA se interessou por esse caso. Os dois principais tipos de erros comuns no caso do Titanic são, primeiro, a liderança não escutar a equipe na própria organização. Escutar percepções diferentes de riscos na organização é fundamental para se evitar um desastre anunciado. No entanto, o presidente da empresa, dona do Titanic, não escutou a sua própria equipe. Na fase de construção, alterou o projeto original do navio e contrariou recomendações de especialistas e acabou comprometendo a segurança do navio. Ele reduziu o número de botes salva-vidas por uma quantidade insuficiente para todos os passageiros. Ele reduziu também a altura dos compartimentos à prova d'água para acomodar a escadaria, grande escadaria do navio. Apesar das alterações terem atendido o cliente e os requisitos mínimos da legislação, essas mudanças não atendiam o nível de segurança projetado para o Titanic, que era um projeto inovador, ambicioso e concebido para ser o maior e mais seguro objeto móvel já feito pelo homem. O engenheiro projetista, como que ele não conseguiu se fazer escutar, acabou saindo da empresa. E esse é um sintoma importante de que a empresa pode estar no caminho de um desastre anunciado. O segundo tipo de erro ocorrido no caso do Titanic é o de negação ou minimização de riscos e alertas. Durante a viagem, o capitão do Titanic ignorou ou minimizou vários alertas de iceberg na rota do navio. Não deu importância ao aviso da agência hidrográfica sobre a presença de icebergs na região e acelerou o navio enquanto outros navios reduziram a velocidade. E antes da viagem, o capitão deu uma declaração aos jornais da época dizendo que não poderia imaginar o que poderia afundar os navios modernos. Uma das conclusões da comissão de inquérito, né, do Senado norte-americano, que investigou o desastre, apontou o excesso de confiança e negligência por parte do capitão em escutar alertas de iceberg, o que acabou contribuindo para uma tragédia que poderia e deveria ter sido evitada. Finalizando, eu gostaria de colocar que a mensagem principal do livro, e agora também está no Instagram, Lições do Titanic, é que crises podem ser evitadas. Mas, para isso, precisamos mudar nossos modelos mentais, nossas percepções, atitudes e comportamentos frente a riscos e a prevenção de crises. Para fechar a entrevista, Pedro, eu peço que você resuma, então, as 5 etapas que levam a uma crise, de modo a ajudar muitos líderes que, nesse momento, enfrentam desafios seríssimos para gerenciar adequadamente os riscos de suas operações. O modelo de 5 estágios de uma crise representa
as falhas e erros comuns de percepção de líderes e equipes no ciclo de uma crise. O modelo eu desenvolvi e apresentei na NASA e utilizo nos meus workshops e treinamentos para empresas. Os 5 estágios são pré-crise, evento, a crise propriamente dita, o resultado e o pós-crise. O primeiro estágio é o pré-crise. É nesse estágio onde são formadas as condições para que uma crise aconteça. É onde vão aparecer os primeiros alertas e sintomas dentro da empresa, vindo de funcionários ou fornecedores, ou de fora da empresa, geralmente vindo da mídia, de especialistas. Esses alertas muitas vezes são ignorados devido a atitudes e comportamentos frente a riscos, tais como negação e minimização de riscos, excesso de autoconfiança, transferência. Transferência é quando você tenta passar, a culpa vai ser da área tal e não toma nenhuma medida a respeito. O segundo estágio é o evento catalisador. Esse é o gatilho da crise, né? Só que muitas vezes é minimizado pela liderança ou até mesmo ocultado, né, da liderança por subordinados, que com medo de serem portadores de más notícias, né, para um líder que não escuta a equipe. O terceiro estágio é a crise, que tem que ser gerenciada com competência e liderança. O quarto estágio são os impactos da crise. Quanto menor for o preparo, a capacidade do líder, né, para gerenciar a crise, maior vai ser o impacto na organização ou no país. Aqui também, atitudes como negação, minimização da crise, excesso de confiança e busca aos culpados, né, principalmente nessa fase é bastante comum, vão contribuir para o agravamento da situação. O último e o quinto estágio é o pós-crise. É aí onde deveriam ocorrer, mas normalmente não ocorrem, lições aprendidas. Se não ocorrerem lições aprendidas, né, se não existirem lições aprendidas da crise, esse vai ser o pré-crise da próxima crise.